Aqui foi citado, logo no início da exposição, a questão da duração razoável dos processos. E eu tenho feito uma extensão desse princípio da duração razoável dos processos para a duração razoável das palestras, porque normalmente o expositor diz que já está no final, o auditório olha para o relógio, quiçá coloca no ouvido para ver se não quebrou, porque o expositor disse por fim e não termina. Então, eu vou aqui tentar descontar os períodos que foram superados, com brilhantes exposições, para trazer aqui algo sobre a nossa Constituição em confronto com esse ano eleitoral. Já se afirmou em belíssima série doutrinária que um país que não tutela basicamente a dignidade da pessoa humana, que não tem um homem como papel central do universo, a iluminar o universo jurídico, é um país que não tem Constituição. Entretanto, a nossa Constituição, conforme tive a oportunidade de expor anteriormente num debate com jornalistas, a nossa Constituição ela é extremamente analítica, ela invade todos os passos. Ela atua sobre direito civil, com união estável, direito penal, com a presunção de inocência, enfim, e também sobre a seara eleitoral. Mas a nossa Constituição, ela traz um novo enfoque da ordem jurídica. Nós já tivemos uma era do positivismo, e eu lembraria que a escola francesa, a escola da exegese, que afirmava que não se ensinava o direito francês, se ensinava o Código Napoleônico. Isso é uma escola positivista. A justiça está na lei. Depois a escola justnaturalista, que era uma escola que entendia que o direito era algo tão divino, tão sobrenatural, que até os animais conheciam. E hoje nós vivemos a época do pós-positivismo, em que nós temos regras e princípios. E os princípios, eles otimizam o alcance das regras. De sorte que hoje não é possível a leitura de uma regra jurídica sem perpassar pelos princípios. O Superior Tribunal de Justiça, a que pertence o meu querido Antônio Saldanha Palheiro, que tem todas as afinidades comigo, é taurino, faz anos um dia antes do que eu, a nossa diferença é apenas que ele tem mais de 10 anos do que eu, o ministro Salomão, que é meu querido e dileto amigo, ministro Benedito, e aqui meus companheiros do TJ, onde eu pertencia. Pois bem, então, hoje, na verdade, um membro da Justiça não pode decidir nada somente à luz das regras jurídicas. Nós estudamos nesse período, que se decidiu a questão de direito civil à luz do Código Civil. Questão de direito administrativo à luz das leis administrativas. Mas hoje tudo tem de ser lido passando pelo tecido normativo da Constituição, pela lente da Constituição. Então, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, que eu me referia, considerado Tribunal de Cidadania, julgamos um caso em que o homem sofria de retinose pigmentar, ou seja, só enxergava o mundo em preto e branco. Quantas pessoas, acho que você conhece, que só enxergam o mundo em preto e branco? Eu não conheço nenhuma. Então, se a nossa sociedade é justa e solidária, temos de pagar o preço para ver se esse homem tem cura. E ele, então, ingressou no Superior Tribunal de Justiça com mandado de segurança, porque entendiam que aquele tratamento não seria possível. E ele, então, peregrinou durante anos, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu, à luz de conhecimentos interdisciplinares, que a fé é o coração da cura, que todos nós temos direito à busca da felicidade e direito à esperança. E isso não é uma mera divagação acadêmica. Na medida que um prêmio Nobel de Medicina venceu essa disputa dificílima através de uma obra sobre a anatomia da esperança. Uma obra de um médico americano, uteísta, que demonstrou que os pacientes que tinham maior fé e esperança produziam dentro do próprio organismo antídotos contra a doença. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que hoje, no campo do direito eleitoral,
nós temos uma legislação muito ampla e assistemática. Temos o Código Eleitoral, temos as leis das eleições, as leis dos partidos políticos e temos as resoluções que procuram sintetizar. Então, o mais importante na solução dos problemas eleitorais é a obediência aos princípios constitucionais do direito eleitoral. Um dos primeiros princípios mais importantes diz respeito à nossa própria estrutura de Estado soberano. Nós somos republicanos. E a república significa dizer que a res é pública, que nós devemos tutelar a coisa pública, que há uma distinção entre o que é público e o que é privado. E não é por outra razão que, sob o ângulo eleitoral, o princípio da transparência é importantíssimo. E há uma obrigação hoje exacerbada da prestação de contas públicas, não só dos candidatos, mas também dos partidos e das coligações à luz do princípio republicano. Agora ainda é acrescido dessa novel preocupação pelo fato de ter sido criado o fundo eleitoral, no montante, acho que é de 1 bilhão e 700 milhões, para fazer face à impossibilidade de financiamento da campanha por pessoa jurídica, que foi exatamente uma medida saneadora para garantir um dos pilares de uma democracia, de uma república, que é a moralidade das eleições. A interdição ao financiamento de campanha por pessoas jurídicas de direito privado foi instituído levando em consideração que a pessoa jurídica ela não tem ideologia, ela doava para todos os partidos. E o que pior de tudo é que, violando o princípio republicano, as pessoas jurídicas exigiam a contrapartida daquelas doações. Então, esse é o primeiro princípio a ser adotado na solução dos casos eleitorais à luz da Constituição. O segundo princípio é o princípio democrático. Nós somos uma democracia. Aqui, o professor Saldanha falou sobre ativismo judicial, que o ministro Felipe Salomão, en passant, fundamentou sobre o fato de que o parlamento, para não pagar o preço social sob o ângulo estratégico e disfuncional, empurra a solução das questões para o Poder Judiciário, porque nós não somos eleitos e temos independência a partir da nossa própria investidura. Mas, no campo eleitoral, o princípio democrático, ele se exterioriza de maneira mais significativa no ângulo da isonomia, e notadamente no ângulo da igualdade de chances. Então, a justiça eleitoral, ela coíbe toda e qualquer prática que possa desigualar as chances em razão de manobras eleitorais. Não é por outra razão que as ações eleitorais que têm resultados mais deletérios são aquelas que vedam abuso do poder econômico, abuso do poder político, showmícios em igrejas, aproveitando o que se denomina de filter bubbles, ou seja, aquelas bolhas daqueles eleitores que já se sabe a preferência deles. E sob o ângulo da igualdade de chances, muito interessante hoje, são as recentes decisões do Supremo e as resoluções do TSE no tocante à igualdade entre homens e mulheres quanto ao acesso a todas as vias que viabilizem a atividade política. Nancy Fraser, num estudo sobre digamos assim, esse déficit feminino no universo político, destaca que um dos problemas é a falta de meios. Então, agora, quando nós votamos o fundo eleitoral, que é esse fundo que não é o partidário, é o que veio fazer, às vezes, a falta de financiamento das pessoas jurídicas, nós instamos os partidos à divisão dos valores ali mencionados de forma igualitária entre homens e mulheres. Vamos mais além.
pelo princípio da igualdade, que no seu núcleo essencial encarta o princípio da não discriminação, nós admitimos as candidaturas e as filiações de transgêneros, que por autodeclaração indicam o nome que querem ser reconhecidos na eleição e o sexo que querem adotar. Então, além do princípio republicano, além do princípio democrático, um outro princípio que informa as eleições e a atuação jurisdicional do Tribunal Superior Eleitoral é o princípio da soberania popular. Quer dizer, é através do voto que o cidadão elege quem vai manifestar a sua vontade política. E essa é a razão pela qual se exige sinceridade, lealdade, fidelidade àquilo que é prometido. Porque a soberania popular, ela não pode sofrer de déficit informacional. E é a soberania popular, por exemplo, que votou e fez o parlamento aprovar a lei da ficha limpa. Então, nós vamos e temos prestigiado a lei da ficha limpa. E o Supremo Tribunal Federal, exatamente encampando a importância da vontade popular, do sentimento constitucional do povo, entendeu que as candidaturas de outrora devem respeitar as atuais regras da lei da ficha limpa. Então, candidatos que foram condenados sobre a base da lei 64 a 3 anos, agora tem que respeitar os 8 anos, porque o regime jurídico que prevalece é o regime da data da candidatura. Além desses princípios aqui mencionados, e também cumprindo a minha promessa inicial, há o princípio da moralidade, que está íncito na interdição de que uma pessoa que tem vida pregressa, reprovável, não pode concorrer. Um brasileiro que tem amor ao país não deve forçar uma situação para que seja representante da nossa nação perante o cenário internacional. Porque isso gera a nossa baixa estima. Temos um representante maior acusado de crimes contra a administração pública. E, finalmente, o princípio, acho que é muito importante, que foi esse que o ministro Salomão mencionou, que é o princípio da liberdade da informação. Quer dizer, a opinião pública só é livre se é livre a informação. Então, o TSE não pretende conter aquilo que está, digamos assim, no conteúdo informacional. Mas nós temos uma campanha seríssima de combate às denominadas notícias falsas que derretem uma candidatura. Assisti recentemente, e recomendo aos senhores, na net, um documentário sobre a mídia da era da pós-verdade. Falando sinteticamente, pós-verdade é mentira. O que vem depois da verdade? A mentira. Então, esse documentário de Noam Chomsky, que é um expoente da filosofia e de todas as áreas da ciência e da inteligência, ele narra o perigo que corre o jornalismo sério, tendo em vista que a mentira é da mesma idade da verdade e da linguagem. Então, assenta ele, Saleme, os jornais têm responsabilidade. Vão às comissões do Congresso, montam uma reportagem e depois veiculam aquilo que é a percepção do jornalista. E o homem público está acostumado com isso. Mas essas mídias descompromissadas com a verdade, sob o palio da pós-verdade, que não vai acrescentar nada numa democracia, eles se permitem, em segundos, difundir e viralizar uma notícia falsa que aniquila com uma candidatura e cria um déficit informacional que acaba gerando um déficit civilizatório do próprio eleitor. O TSE está atuando preventivamente, vai atuar repressivamente. Nós já convocamos um cidadão que foi surpreendido
se dispondo a produzir e viralizar fake news, mas também estamos atuando preventivamente através da área de inteligência, da área jornalística e da área multipartidária. Temos comitês de ambos os segmentos. E a imprensa será a nossa fonte primária, porque dificilmente a imprensa não tem conhecimento de um fato noticiado. Então, por exemplo, já que estamos aqui num evento do Globo, o Globo tem um espaço onde ele se dedica a controlar as fake news. E nesse espaço, o título é isso mesmo? Então, o que eu quero dizer com isso? Nós temos responsabilidade pela rigidez da democracia brasileira. E a rigidez da democracia brasileira depende do nosso grau informacional. De sorte que dois são os binômios importantíssimos para que não deixemos que as fake news dominem o ambiente eleitoral. O primeiro deles é a checagem da informação. E o segundo deles é o compartilhamento, que deve ser responsável. Eu acho que diante desses princípios, diante desses objetivos e de outros projetos que a Justiça Eleitoral tem, digamos assim, negando os pessimistas de plantão, nós levaremos ao Brasil não ao naufrágio, mas ao porto seguro.